Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai estar falando sobre memória dos assistentes virtuais, dos bots. Quais são os tipos de memória que tem no Botify e quando você deve utilizar cada um deles, para qual cenário e quando você inclusive deve não utilizar nenhuma memória para o seu bot. Então vamos falar sobre isso. As memórias, as tools de memória, elas são responsáveis por dar ao seu assistente a capacidade de compreender o contexto da conversa, de manter o contexto da conversa. Então, um exemplo que eu sempre gosto de utilizar é o exemplo da Alexa. A Alexa é um dispositivo que não possui memória, ela não mantém contexto. Então, quando você faz um comando para ela e em seguida você faz um segundo comando relacionado ao primeiro, ela não entende, ela não consegue entender qual foi o comando anterior e, enfim, manter o contexto dessa conversa. No Botify, você vai ter disponível 3 tipos de tools de memória para colocar no seu assistente. Cada um deles para uma característica específica, para uma necessidade de assistente específico. Então, eu vou clicar aqui em adicionar uma nova tool. E aqui a gente tem os 3 tipos de memória que tem disponíveis no Botify. O primeiro tipo, a Conversation Buffer Memory, ela serve para manter todas as mensagens da sua conversa no contexto. Então isso significa o quê? Desde a primeira mensagem até a última, ela sempre vai estar disponível no contexto da conversa. Então o bot sempre vai conseguir lembrar desde a primeira mensagem, né? Esse tipo de memória ela é muito útil para assistentes virtuais de atendimento de chat, né? Assistentes de atendimento de perguntas frequentes, assistentes de criação de leads, né? Então, esse tipo de memória você precisa. Ela te permite manter todo o contexto da conversa, desde a primeira mensagem até a última, né? O segundo tipo de memória que a gente tem aqui é o Conversation Summary Memory. Esse tipo de memória, ela vai manter um sumário, um resumo de toda a conversa. Então, qual que é o interessante dele? Você mantém um resumo de toda a conversa, o bot sabe do que está sendo conversado, mas ele não vai gastar tanto token quanto a primeira memória, ele vai gastar menos token. Por quê? Porque cada interação do seu bot, em cada mensagem que ele recebe e vai responder, na primeira tool de memória, todo o contexto vai embarcado dentro dessa conversa e para cada interação ele vai gastar mais tokens e vai acumulando. Na memória de sumarização, ele vai saber do que se trata a conversa, porque ele vai manter internamente um resumo do que está sendo conversado, mas não vai manter todas as mensagens dentro daquela conversa. Então, se você precisar de algum bot que precisa saber do que se trata, do que está sendo conversado, por exemplo, um bot que vai ficar conversando com um bot, por exemplo, de WhatsApp, você quer que ele saiba do que já foi conversado ali naquele chat com aquela pessoa, né? Só que, como o WhatsApp ele é um chat de mensagens contínuas, né? Ele não precisa manter todas as memórias na conversa. Então, todas as mensagens na conversa. Então, ele vai economizar token no seu assistente. O terceiro tipo é um tipo que te permite definir quantas mensagens você quer manter na conversa. Então, a palavra-chave aqui é window, que é uma janela de quantas mensagens você quer que o bot mantenha no contexto dessa conversa. Então você pode colocar 5, 10, aí vai depender da sua necessidade. De novo, num cenário de conversa igual de WhatsApp ou Telegram, que a conversa é muito contínua, você mantém tipo as últimas 5, ou então as últimas 10, e ali vai ser o suficiente para poder criar o contexto para o seu bot saber do que está sendo falado. Perfeito? E agora,
Quando não usar nenhuma tool de memória no seu assistente. Você não vai usar nenhuma tool de memória no seu assistente quando a função desse assistente não é manter uma conversação, é quando é executar, a gente chama de zero shot, ele vai executar uma ação uma vez só. Ele não precisa manter o histórico daquela conversa. Por exemplo, um assistente que vai fazer resumo de e-mail, por exemplo, você não precisa manter um histórico de todos os e-mails que você já trocou com aquela pessoa. Você precisa só que ele receba um e-mail e faça o resumo daquele e-mail. Você não precisa de memória. Um outro cenário onde você também não vai utilizar memória no seu bot. É recomendado você não utilizar. Por exemplo, um bot de geração de lead que ele fica escutando um grupo, por exemplo, um grupo de WhatsApp ou Telegram, e dependendo da mensagem que for passada ali, ele vai executar uma ação sempre baseado naquela mensagem que ele está recebendo. Então ele também não precisa de um contexto de toda a conversa. Então, imagina um assistente que ele vai estar participando de um grupo de WhatsApp e toda vez que alguém daquele grupo, imagina um grupo do seu bairro, e toda vez que alguém daquele grupo mostrar interesse em comprar ou vender um carro, esse assistente vai gerar um lead para você, ou ele vai interagir com aquela pessoa. Então, esse assistente, ele não precisa de uma memória, ele vai sempre reagir só àquela mensagem que ele está recebendo. E com isso, o seu bot vai ficar mais econômico em relação a tokens, ele vai utilizar menos tokens. Então é isso, memória o conceito é bem fácil de entender e utilizar ele é bem tranquilo, porque as tools não têm parâmetros. A única tool que tem parâmetro é essa window memory, que quando você adiciona ela no seu bot, ele vai pedir qual o número de mensagens que você quer manter nessa janela de conversação para poder manter no contexto. Então é só isso, você coloca aqui qual que é o número de mensagens, salvou e pronto, a tool já está pronta para ser utilizada. Ela já entra no seu bot já com status de ready, você já pode utilizar seu bot. Ok? Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se gostou, dá o joinha, compartilha com quem foi interessante e segue o canal. Beleza? Um abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.